gente! Espero que vocês estejam bem. Para hoje a gente tem mais uma questão do Enem 2020. E vocês podem notar que o Enem 2020 estava bem gostando de elétrica, né? Outra questãozinha do comecinho de elétrica. É uma tirinha do Garfield, super fofa, em que ele vai lá, se esfrega na calça do dono dele, e aí ele fala, eu odeio eletricidade estática, porque ele ficou com os pelinhos todos arrepiados. Então, o que aconteceu aí, gente? A gente tem muitas situações em que a gente percebe isso acontecendo. Inclusive, passei por essa situação com meu priminho recentemente. Ele estava andando, sabe aqueles carrinhos de shopping que anda pelo shopping, assim, e tal? Eu estava dirigindo ele, todo felizão, ele lá sentadinho. E aí começou a acontecer exatamente isso com ele. Daí os cabelinhos dele ficaram todos arrepiadinhos, assim. Aí eu encostava nele e aí eu levava um choque e os cabelinhos dele abaixavam. Eu levava um choque e ele também, né? E aí, o que acontece nessas situações? A gente vê muitas vezes também em criança escorregando em escorregador de plástico, ou pulando em cama elástica de meia, em situações em que acontece atrito. Vocês já devem ter percebido que se vocês esfregarem uma caneta no cabelo de vocês e aproximarem, por exemplo, de um papelzinho, esse papelzinho vai grudar na caneta. O que acontece é tudo o mesmo fenômeno, né? O que a gente chama de eletrização. Então, a gente tornou um corpo que era neutro em um corpo que tem carga elétrica. Por que ele tem carga elétrica? Na verdade, o corpo que era neutro também tinha carga elétrica, porque ele tinha as cargas em equilíbrio. Os prótons e os elétrons estavam na mesma quantidade. Quando a gente eletriza alguma coisa, a gente está alterando a quantidade de elétrons que compõem aquele material, aquele corpo, e através dessa alteração da quantidade de elétrons, a gente causa esse desequilíbrio e ele se torna capaz de atrair ou repelir outras coisas. Então, como é o caso, nesse caso do Garfield, de um cabelinho e o outro, né? Um pelinho dele e outro pelinho. Por isso que fica tudo arrepiadinho assim longe. E possivelmente, na hora que ele encostar em alguém, aí vai acontecer uma descarga elétrica. Essas cargas elétricas vão para a terra de alguma maneira. E aí os pelinhos dele abaixam, igual meu priminho passeando no shopping. E então o que está acontecendo aí é uma eletrização por atrito. Ele esfregou materiais diferentes e isso faz com que um material roube elétrons do outro. Eletrização tem a ver com a mudança dos elétrons. Pensa na palavra, eletrização. Então, essa mudança, esse roubo dos elétrons, diríamos assim, essa passagem dos elétrons de um material para o outro vai depender de qual para qual ele vai passar, vai depender de uma coisa chamada série triboelétrica. E aí, depois vocês podem pesquisar a série triboelétrica se vocês ficarem curiosos. Mas é basicamente essa a ideia, e é isso que a gente vai ter que analisar. Ele quer saber por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha. Então, eu coloquei aqui um exemplo de eletrização por atrito, no caso, uma lã e um bastão de vidro. E a gente vai procurar as alternativas. Então, letra A, ele fala troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Não são átomos que são trocados, são elétrons. Letra B, diminuição do número de prótons. Também não, né? Próton está quietinho lá no núcleo, que muda na eletrização é o elétron. Letra C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Não tem criação nenhuma, os elétrons simplesmente passam de um material para o outro. Letra D, movimentação dos elétrons entre a calça e os pelos do gato. Beleza. Letra E, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não é uma repulsão que acontece, eles só estão se esfregando, né? E o que acontece é a movimentação dos elétrons. Portanto, a resposta realmente é a letra D. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Viram graça na piadinha do Garfield? Já aconteceu na tirinha, né? Não na piadinha. Já aconteceu com vocês em algum momento de vocês olharem para vocês mesmos no espelho e estarem com o cabelo arrepiado, assim, desse jeito? Acontece muitas vezes com a gente, né? Em dias normais, em dias secos. E aí é quando você encosta em alguém e você toma um choque, assim, do nada. Ou encosta na porta do carro e toma um choque. Nessas situações é bem comum de acontecer. A gente está eletrizado. Nosso corpo com o ar, no caso, seria a eletrização. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até depois de amanhã.